Boa noite aos irmãos, também aos que vão acompanhar depois, que Deus possa nos abençoar e iluminar. Um riacho de águas limpas e cristalina que se penteava lindos montes, em certo ponto do seu curso viu que à sua frente havia um pântano sujo, por onde teria que passar. E disse a Deus: Senhor, que chato, sou límpido, belo, e me exiges que atravesse esse pântano sujo? Deus respondeu: depende do seu modo de encarar o pântano. Se tiver medo, vai reduzir o ritmo das águas, dar voltas e certamente misturar-se nele. Porém, se enfrentá-lo com rapidez, força e coragem, vai abrir caminho na lama, deixar para trás parte de suas águas, mas o vencerá. O que é perder parte das águas, comparado à tragédia de virar pântano? Assim é a vida. Pessoas passam pelos problemas, acontecem perdas e questionam a Deus e angustiadas querem contorná-las. Tensas, perdem a fluidez e a força. Quando consideramos que em tudo Deus tem um propósito, mesmo nas perdas, então o nosso olhar e expectativa muda. Sempre podemos confiar no Senhor e nos propósitos que Ele estabeleceu para alcançar nas perdas que enfrentamos. Você sabia que nas suas perdas Deus tem um propósito, um belo e lindo propósito? Por isso vamos abrir nossas Bíblias, estamos estudando a vida de Jó e vamos hoje para o final do livro, Jó, capítulo 42, vamos ler do versículo 1 ao 6. Livro de Jó 42, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas demais, maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, que é o único alimento verdadeiro. Ela fortalece, ela instrui, ela educa, ela corrige, repreende, ela fortalece as nossas vidas. Ajude que nessa noite, ó Pai, nós possamos entender que mesmo diante do sofrimento e às vezes de perdas, ó Deus, ainda assim podemos confiar no Senhor. Porque nada, ó Deus, que acontece no mundo, em nossas vidas, nada é por acaso. Sempre há um propósito definido pelo Senhor. O Senhor que é excelso e soberano, que é onipresente, onisciente, conhece todas as coisas, sabe o que vamos enfrentar, o que estamos enfrentando, e o Senhor, Deus, tem trabalhado. Obrigado por isso. Tem trabalhado em nossas vidas, para que possamos crescer. Nos ajude, ó Deus, a entender isso. Que não venhamos, ó Pai amado, a seguir sentimentos depressivos. Não venhamos, ó Pai amado, dar o nosso coração a esses sentimentos, mas dar ao nosso coração, ó Deus, a Tua palavra, a Te conhecer mais e a entender os Teus propósitos. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmãos, devemos confiar nos propósitos de Deus nas perdas. Nós já vimos, irmãos, que Jó enfrentou grande sofrimento.
No primeiro teste, ele perdeu tudo o que tinha. Perdas extremas. A prosperidade, o seu sustento, e inclusive algumas perdas irreparáveis. Seus filhos foram 10. A sua fé foi provada no que diz respeito à natureza da fé de Jó, se era verdadeira ou não. Se ela se expressava apenas em momento de prosperidade, ou se ela iria se expressar em momento de dor e luto. Era o teste da fé de Jó. Mesmo diante de tamanha prova, Jó passou, irmãos, bem no primeiro teste. Deus visava fortalecer a sua fé e levar a um patamar de maior conhecimento e relacionamento com Ele. Depois veio o segundo teste. Agora Deus toca no corpo de Jó, a sua saúde. Uma doença terrível, uma doença que trouxe consequências drásticas. Jó, irmãos, teve sentimento depressivo, preferiu a morte, amaldiçoou o seu dia, o dia do nascimento. Mas mesmo assim, permaneceu firme. Ele não blasfemou contra o Senhor. Mas depois desses 2 testes, irmãos, ainda doente, uma doença que poderíamos dizer em estado terminal, mas Deus não deixaria que ele morresse por isso, porque ele havia falado a Satanás que não tirasse a sua vida. Mesmo enfrentando essa angústia, esses sentimentos depressivos, Jó agora, irmãos, lidar com outros problemas. Nesses 2 testes, Jó manteve-se firme, não blasfemou contra Deus, submeteu-se à dor e sofrimento, mas ele sabia que estava sofrendo na sua inocência. O seu sofrimento não era por causa de pecado, e conduzido por essa situação, ele fica pensando: por que eu estou sofrendo? Qual a razão disso? Jó agora, irmão, nos capítulos 3 em diante, ele fica questionando a sua própria concepção. Por que Deus está me tratando assim? Ele sabia que o seu sofrimento não foi os caldeus, não foi aquelas pessoas que o assaltaram, não foi a natureza, mas ele sabia que foi Deus. Eu sou um homem fiel. Por que eu sofro tanto assim, de maneira extrema? Agora são esses questionamentos que vêm à mente de Jó. Então aí se vê claramente, irmãos, que Jó tem sentimentos tal como nós, e os cristãos em particular. Sabe qual é? Que às vezes nós não conseguimos confiar nos propósitos de Deus, não conseguimos enxergar isso, pois muitos de nós, sacudidos pela dor e sofrimentos das perdas, somos arrastados por falta de entendimento e fé no Senhor. Vamos ver, irmão, nessa noite alguns propósitos que Deus queria alcançar na vida de Jó e também na vida de cada um de nós. O primeiro propósito está aí no versículo 1 e 2, ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No capítulo 1 e 2 que vimos deste livro, o sofrimento de Jó. Depois vieram os diálogos, irmão, de Jó com seus amigos. Os amigos de Jó, irmão, estavam dizendo para Jó: olha, Jó, tu pecou, é por isso que tu está sofrendo. Confessa esse pecado, para que esse mal saia da tua vida. Mas Jó disse: olha, eu não pequei, eu não fiz nada para que merecesse este sofrimento. Irmãos, esse diálogo, são vários capítulos desse diálogo. E alguns desses capítulos, Jó está dizendo: cadê Deus? Eu queria um juiz para julgar a minha situação, eu sou inocente. Sabe o que acontece, irmão? No capítulo 38, Deus aparece. E Deus fala com Jó, diz: olha, Jó, te prepara, porque agora eu vou te mostrar a minha grandeza e glória. E ele faz várias perguntas a Jó. Por exemplo, ele pergunta a Jó: onde era que tu estavas quando eu criei o mundo? Quando eu criei os mares e coloquei limites para ele, para que eles não pudessem ultrapassar, onde é que tu estavas? Eu quero que tu me ensine essas coisas.
Jó, irmãos, então é bombardeado com várias perguntas. Por que Deus fez isso? Para mostrar que Deus é soberano e que nós, diante dessa grandeza dele, somos insignificantes. Irmãos, dentro da grandeza de Deus, dos seus propósitos e planos, de tudo que ele fez, nós somos uma minúscula parte da sua criação. Deus queria mostrar a Jó simplesmente que é impossível imaginar o mundo e a vida sem ele. Não dá, irmãos, para tirar Deus da nossa existência. Ele é infinitamente grandioso e o homem diante dele nada é. Precisamos do Senhor. Diante dessas perguntas, Jó consegue perceber, sabe o quê? A sua infinita ignorância. Somos ignorantes. Porque as coisas que acontecem conosco, que nós não entendemos, Deus sabe. Deus conhece. Como é que eu posso querer ensinar Deus a agir? Era o problema de Jó. Agora, Jó, irmãos, era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas ele não era mais justo que Deus. Ele não poderia questionar aqui a justiça do Senhor, porque ele estava sofrendo. Deus sabe o que faz. Como é que eu posso pensar, e Jó pensou ousadamente, que Deus o estava tratando injustamente? Quem é que pode ensinar a Deus a tratar os seus filhos? A tratar como Ele cuida, como é que Ele nos trata, como é que Ele faz com que as coisas aconteçam com a nossa vida? Como é que eu posso ensinar a Ele? Eu não sei nem sei dizer para Ele sobre os fundamentos da terra, não conheço. Nem a minha vida direito. Como ensinar? Era o problema que Jó estava enfrentando. E aí Deus vai mostrar, irmãos, a ele que era necessário descansar na sua soberania. Jó aqui, irmão, nesse versículo 1 e 2, ele vai responder as perguntas de Deus. Lá no capítulo 40, do versículo 3 a 5, Deus fala com Jó, e aí Jó diz assim mesmo: sou indigno, que te responderia eu? Ponho mão na minha boca, uma vez falei, não replicarei, aliás 2, porém não prosseguirei. Deus faz várias perguntas, aí Jó diz: olha, eu não posso responder nada, Senhor, eu não sei nada disso, como é que eu vou te responder isso? Mas sabe o que chama atenção aqui, irmãos? Que no capítulo 38, esse grandioso Deus, esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus que é tão importante, esse Deus glorioso, ele vem e fala com Jó, aquela pessoa insignificante, ele vem e conversa e fala com ele, para ensinar que Jó precisava descansar em sua soberania, deixar a ignorância de lado e descansar no que Deus está fazendo. Confiar nos seus planos. Ora, os planos de Deus são perfeitos e sábios. Perfeitos. Sabe o que Deus vai dizer para Jó, irmãos? Descansa. E aí Jó descansa com admiração. Olha o versículo 2. Bem sei que tudo podes. Irmãos, veja aqui que Jó admira a Deus, no sentido de confessar e reconhecer que esse Deus, ele pode todas as coisas. Deus não está limitado a nada, no que diz respeito à sua capacidade de realização dos seus propósitos. Irmão, se Deus tem um propósito na minha vida, Ele vai fazer isso. Ele pode. Quem é que pode limitar Deus? Quem é que pode colocar uma cerca nos atos de Deus e dizer não vai ter aqui? Jó reconhece, de maneira admirada, ele diz: bem sei, eu compreendo que tudo o Senhor pode. Jó responde, irmãos, com submissão. Esse tudo aqui que Jó fala, irmão, refere-se ao propósito do Senhor, ou seja, todos os propósitos que o Senhor quer alcançar no mundo e na vida dos seus filhos, isso acontecerá.
E há dois elementos porque isso acontece em Deus. Sabe quais são? Primeiro, porque esse Deus é onipotente. Significa dizer que Deus tem a total e plena capacidade daquilo que Ele planejou, dos seus propósitos, de cumprir, porque Ele tem poder para fazer isso. É onipotente. E também, irmãos, se refere aqui à onisciência de Deus. Significa dizer que Deus conhece como trabalhar na minha vida. Se é necessário que eu tenha perdas, Ele me conhece. Porque Ele é onisciente, não somente conhece a mim plenamente, mas conhece as circunstâncias, o mundo e tudo o que acontece. Portanto, quando Jó fala aqui que eu bem sei que tudo pode, está incluído aqui o conhecimento que ele tinha desse Deus, que é onipotente e onisciente. Ele é todo poderoso e conhece todas as coisas. E assim, irmãos, todos os planos de Deus serão concretizados. Jó sabe disso. Ele está, irmãos, dentro do processo desse plano de Deus, sofrendo aqui, dentro de um propósito que causou dor e luto a Jó. Deus sabia como trabalhar na vida dele. Estabeleceu um propósito. Lembra, Satanás queria destruir Jó. Queria que Jó abandonasse a sua fé, mas Deus queria fortalecer, mostrar que era necessário avançar no progresso espiritual. E aí Jó confessa, bem sei que tudo pode. Reflete uma convicção desse Deus que é onipotente, onisciente. As declarações de Jó aqui, irmãos, são fruto desse conhecimento, dessa experiência que ele está vivenciando com Deus. Meu amado irmão, Deus lhe conhece perfeitamente, completamente. Inclusive aquele seu pensamento que não é expresso verbalmente, Deus sabe. Paulo vai dizer que quando eu oro, até aquilo que eu penso, Deus já sabe. Tal é a grandeza deste Deus. Então ele precisa descansar na soberania do Senhor. E ele fez isso com admiração. Mas também, ele fez isso com certeza do cumprimento. Olha o versículo 2 ainda. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele diz, olha, bem sei que tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso aqui, irmãos, certeza. Certeza do que Deus planejou, do seu propósito, iria se cumprir cabalmente. Aquilo que Deus estabeleceu como um propósito na vida de Jó, isso iria ser cumprido de maneira cabal, completa. Tal como na minha vida e na sua vida. Irmãos, a pergunta que nós fazemos aqui é, Deus conhecia a Jó? Claro que conhecia. Deus sabia que ele se manteria fiel diante do sofrimento? Sabia. Mas sabe o que é interessante? Satanás achava que Jó iria cair, iria blasfemar. Por essa razão, tentou Jó. Mas Deus, ao contrário, tinha um propósito elevado e santo para com Jó. Mesmo que foi difícil, irmãos, para Jó. Mas ele havia um propósito grandioso e o texto narra isso aqui. Não era apenas, irmão, no campo material, mas no campo espiritual. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Os seus propósitos serão cumpridos. Quer queira o mal aceitar isso ou não, quer queira o mundo aceitar isso ou não, os propósitos do Senhor serão cumpridos. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Uma das razões de muitas pessoas entrarem em depressão se dá por não entenderem ou enxergarem um propósito no seu sofrimento. Quando eu estiver perdas, estiver sofrendo, eu não devo perguntar por que isso está acontecendo comigo. Eu devo pensar, Deus tem um propósito com isso que eu estou passando. Porque afinal, há um propósito de Deus mesmo. Irmãos, talvez eu não vá compreender o porquê. Jó não podia compreender isso, mas Deus mostra para ele que havia um propósito, e um propósito era qual? Que ele pudesse descansar nessa soberania de Deus. Ele não conhecia, irmão, essa soberania de modo experiencial.
ele conhecia a soberania de Deus através talvez de conceitos. Mas agora ele pôde experimentar que ele, sendo um crente fiel, Deus o fez sofrer, porque Deus é soberano e tinha um propósito elevado, que ele pudesse conhecer essa sabedoria numa experiência com Deus. Por isso muitos sofrem quando perdem alguma coisa, querem procurar uma razão para aquilo e se voltam contra Deus ao invés de descansar no Senhor. Senhor, eu quero descansar na tua soberania. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu posso descansar em ti. Afinal, tu és sábio, tu és onipotente, onisciente, tu me conheces, sabe os meus limites, sabe quando eu choro e não. O Senhor sabe de tudo. Jó precisava descansar, tal como eu e você, meu amado irmão. Olha, os caminhos de Deus, e há uma música que nós cantamos, inclusive, né? Mesmo sem entender, os caminhos do Senhor são mais altos que os meus, mas eu posso confiar nele. São tão altos os caminhos, não há como compreender todas as coisas, irmãos, mas há como confiar nos propósitos de Deus. Por isso, não deixe que aqueles sentimentos depressivos o atormente a sua vida, mas se lance ao descanso no propósito do Senhor. Ele tem um propósito. Se você teve uma perda, há um propósito. Se você perdeu alguma coisa, há um propósito do Senhor. Talvez você diz, pastor, é fácil o Senhor dizer isso, né? Quando temos perda, dizer é propósito do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós pensamos assim, eu devo lembrar que eu estou em mãos seguras. O propósito de Deus, ninguém pode frustrar. Se eu tive perda, mesmo que isso doa em mim, eu tenho que olhar para o Senhor. Se Ele estabeleceu um plano em cima dessas perdas, eu tenho que olhar para o Senhor. Alguém pode dizer assim, mas pastor, como é que pode existir propósito em perdas? Por exemplo, aquelas pessoas que perderam entes queridos. Qual é o propósito quando eu não vou mais ver aquela pessoa? São perguntas que a gente pode fazer. Nós podemos classificar isso, irmãos, como uma coisa ruim. Não, isso foi ruim, pastor. É verdade. Mas sabe, irmão, mesmo nas coisas ruins que nós classificamos, Deus também tem um propósito em nossas vidas. Sabe o que o Senhor faz? Ele pega essa perda que nos abalou, que trouxe sofrimento. Ele pega isso e para que se cumpra o seu propósito, Ele quer nos transformar na imagem de Cristo. Aquela dor, aquela perda, aquela separação, se for um cristão que foi temporária, Deus quer transformar isso no propósito de me modelar a imagem de Cristo Jesus. Talvez aquela perda foi para que eu entendesse que só há eu e Deus. E que eu não posso confiar em pessoas, embora eu as ame e possa depender deles, mas eu preciso, no final das contas, de Deus somente. Não podemos jamais esquecer, nem tudo que parece nublado não quer dizer que o sol não vai nascer. A Bíblia diz que a dor e o sofrimento, a tristeza pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Sabe quando essa alegria começa, irmãos? Quando eu começo a olhar para os propósitos do Senhor e dizer, há um propósito. Deus tem um propósito com isso. Eu não vou me desesperar, não vou me entregar a sentimentos depressivos, mas eu vou me entregar aos propósitos do Senhor. Há um propósito. Descanse na soberania de Deus. Admire o Senhor. Olhe para Deus e diga assim, como meu Deus é onipotente, onisciente, Ele sabe o que eu sinto, Ele me conhece. Ele tem um propósito que é benéfico. Ele é perfeitamente capaz de transformar o que eu estou passando de ruim em bem. Tenho certeza que Deus fará o que é certo, irmãos, o que é melhor. Não devo temer, mas confiar. Descanse na soberania de Deus. Foi o primeiro propósito que Ele quis alcançar na vida de Jó.
Mas um outro propósito tão importante também está no versículo 6, irmãos. Olha como ele, 3, melhor dizendo. Versículo 3, olha como ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Segundo propósito aqui, irmãos, que Deus queria alcançar na vida de Jó era que Jó conhecesse a Deus. Esse pastor está falando de heresia aí, né? Porque Jó não conhecia a Deus? Conhecia. Mas a pergunta aqui é, irmãos, que nível de conhecimento Jó tinha de Deus? Qual era o nível? E aí, duas informações importantes. Eu posso conhecer uma pessoa por duas vias. Eu posso conhecer alguém através de informações, sem que eu tenha relacionamento com essa pessoa. É uma via de conhecimento. Mas eu posso conhecer alguém pelo relacionamento, viver, andar, estar com essa pessoa. É muito diferente de obter conhecimento por informações. Completamente diferente. Irmãos, na vida com Deus, eu não posso pautar a minha vida por informações apenas. Eu devo pegar as informações, claro, advindas da Escritura, mas essas informações devem me levar a andar com esse Deus. Relacionamento envolve intimidade. O nível a que Jó conhecia a Deus, irmãos, era um nível ainda muito superficial. Um nível que precisava se aprofundar, precisava avançar, era o que ele precisava, irmãos. Conhecer a Deus através de experiências, nos propósitos do Senhor. Quando alguém conhece a Deus apenas por informações, sem que viva com Deus, sem que essas informações se tornem prática na sua vida, ele conhece a Deus superficialmente. É por isso que as perdas vão abalar ele e até abrir caminho para que ele possa cair em depressão. Mas aí, irmão, notem que conhecer a Deus exige que possamos reconhecer a nossa limitação. Olha como ele diz: quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Irmão, lembra das perguntas que Deus fez? Várias perguntas para Jó. E aí Jó está dizendo aqui, está respondendo com a mesma pergunta que Deus fez. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Quem é que pode ensinar a Deus? E aí Jó diz: na verdade, falei do que não entendia. Por quê? Quem pode discernir a grandeza de Deus? Aquele que é ilimitado, como pode ser conhecido completamente pelo limitado? Jó diz: olha, Senhor, eu falei do que não entendia. O que Jó falou, irmãos? Quando ele estava questionando a justiça de Deus. Quando ele achava que estava sofrendo injustamente. Não, Senhor, realmente eu falei do que não entendia, eu não compreendia a tua soberania, quem tu és. Mas o Senhor se revelou a mim, falou comigo a partir do capítulo 38, e eu comecei a perceber a minha ignorância. Porque o Senhor precisa ser conhecido. E isso exige, irmãos, que eu reconheça a minha limitação. Eu não posso explicar todas as coisas. Eu não posso explicar fatos que acontecem comigo. Muitos deles não há como explicar. Olha como ele diz: falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Irmão, na verdade, Jó está dando um testemunho aqui da limitação que ele tinha e que nós temos. Ele fala maravilhosas demais para mim, se refere aqui à grandeza de Deus. Os seus planos são coisas que nós não podemos compreender completa e perfeitamente. Lembra que Paulo falou isso também no capítulo 11 de Romanos? Quando ele estava pensando nas coisas de Deus, ele diz: olha, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem deu a ele primeiro?
A Ele seja a glória para sempre. Quando eu não posso entender as coisas de Deus, sabe o que eu faço? Eu adoro a Ele. Eu elogio e louvo a Deus, porque eu não posso explicar tudo. Esse Deus grandioso submeteu Jó a um sofrimento, perdas, mas para que Jó pudéssemos avançar no conhecimento do Senhor, conhecimento dele. Pois de outra forma, como seria possível Jó avançar no conhecimento de Deus? Como ele poderia sair desse campo superficial e se aprofundar em conhecer esse Deus? Foi através de sofrimentos e perdas. Porque sofrimentos e perdas nos fornecem oportunidades de avançar. Então Jó entendeu que conhecer a Deus exige que reconheçamos nossas limitações. Mas também, irmãos, conhecer a Deus exige que reconheçamos a necessidade de sabedoria. Olha o versículo 4. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Sabe quem disse isso aqui, irmãos? Quem disse isso daqui foi Deus. Deus falou: olha, Jó, eu vou te fazer algumas perguntas, e tu vai me ensinar agora, porque eu não sei. Tu vai me explicar as coisas. Que vê, olha comigo aí, irmãos, o capítulo 38. Vamos ver lá rapidamente as perguntas que Deus faz. Só algumas delas para Jó. Capítulo 38. Olha como diz a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Lá vai as perguntas, irmãos. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde era que Jó estava, irmão? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é o que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Cadê a resposta, irmão, de Jó para ensinar a Deus? Não tinha. E aqui Jó repete o que Deus falou no versículo 4. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Olha, Senhor, sabe o que eu preciso? É de sabedoria. E sabedoria, irmãos, só há uma fonte: Deus. Somente em Deus eu vou conseguir entender os seus propósitos. Conseguir entender. Aquilo que Deus me revela é a capacidade que Ele me dá para compreender os seus propósitos. Senhor, eu vou te perguntar e tu vai me ensinar, porque eu careço de sabedoria. Não há como te responder essas coisas, porque eu não sei. Eu preciso que o Senhor me ensine. E foi através, irmão, dessas provas, dessa luta, do sofrimento, que Jó pôde ter a oportunidade de conhecer a Deus, a sabedoria do Senhor. Então, conhecer a Deus exige que eu reconheça que eu sou limitado, e conhecer a Deus exige que eu reconheça que eu careço de sabedoria. Mas sabe, irmãos, o que acontece? Também, quando eu conheço a Deus, há alguns resultados. E temos dois resultados aqui quando eu conheço a Deus. Primeiro resultado, progresso espiritual. Olha o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que aconteceu com Jó aqui, irmãos? Houve um progresso espiritual. Irmão, Jó testemunha aqui que na sua dor, no seu luto, no sofrimento, nas perdas, ele passou a conhecer a Deus de uma outra forma. Ele só ouvia falar do Senhor, mas agora ele pôde entender os seus propósitos. Irmãos, note que havia aqui um distanciamento desse conhecimento de Jó para aquilo que Deus queria que ele entendesse. O nível de conhecimento que Jó tinha de Deus não era suficiente para entender os propósitos do Senhor. E através dessas perdas, dor, luta e sofrimento, Jó
progrediu espiritualmente. Ele avançou, irmãos. Ele passou a olhar de uma forma melhor a grandeza, a majestade, a soberania, a autossuficiência do Senhor. De um conhecimento superficial, indireto e impessoal, Jó avançou a uma experiência grande com Deus. O dilema de Jó, irmãos, que era: um cristão fiel pode sofrer, ter perdas? Avançou. Ele começa a entender agora que um cristão fiel pode sofrer. Deus pode imprimir um propósito a tal ponto que esse crente fiel pode passar dor, luto, perdas. Mas é para que ele possa conhecer mais a Deus, para que ele possa progredir espiritualmente. Sabe que também nós entendemos aqui, irmãos, há coisas que precisam ser arrancadas de nós para que eu possa progredir espiritualmente. E Pedro fala disso no capítulo 2 da sua primeira epístola, que há coisas, e são pecados, que impedem o meu progresso espiritual, e é necessário que essas coisas sejam despojadas, arrancadas. Então, quando eu conheço a Deus, há um progresso espiritual como resultado. Mas também, irmãos, quando eu conheço a Deus, há um outro resultado, é a humilhação. Olha o versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, o que aconteceu com Jó? Ele se arrependeu. Pastor, mas Jó não tinha pecado, ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele passou nos 2 testes. Ele não blasfemou contra Deus, ele não acusou Deus sobre a blasfêmia. Mas qual foi o pecado dele, irmãos? O pecado dele foi que ele se achava justo, ao ponto de que o seu sofrimento era uma injustiça de Deus. Esse foi o seu problema. E por causa desse problema, ele falou coisas de maneira precipitadas e na sua ignorância. Esse foi o pecado de Jó, irmãos. Ele não está dizendo aqui aos seus amigos que ele havia pecado porque ele fez uma coisa errada e por isso merecia aquele sofrimento. Não é disso que ele está falando, porque ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas está falando aqui do pecado de falta de conhecimento, da ignorância, que o levou a ser precipitado e falar coisas erradas a respeito de Deus, da soberania do Senhor. Irmão, Jó foi presunçoso. Ele achava que Deus estava o tratando com injustiça. Como é que Deus pode tratar alguém com injustiça? Mas aqui ele diz: Senhor, eu me abomino. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Olha, Senhor, eu não sou nada. Eu me arrependo diante de Ti. Eu me arrependo como alguém que não pode questionar o Senhor. Quem sou eu para falar essas coisas de Ti? Eu me arrependo, como se estivesse na dor e no luto, porque eu falei coisas precipitadas de Ti. Eu me arrependo, Senhor, porque não entendia os Teus propósitos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Quando eu conheço a Deus, eu sou levado imediatamente ao chão, humilhado. Sou humilhado, porque olhar para Deus, a sua infinita grandeza, isso me leva a ver que eu não sou nada, um lixo diante do Senhor, e de modo humilde suplicar Ele: Senhor, me ajuda na minha ignorância, porque agora eu conheço a minha posição. Quem sou eu para questionar a Tua justiça? Tu és perfeito. Olha para mim e vê a minha pequenez, a minha insignificância diante de Ti. É o que já está fazendo aqui, irmãos. Me abomino no pó e na cinza. Conhecer a Deus exige que eu reconheça que eu sou limitado. Exige que eu reconheça que eu preciso de sabedoria. E conhecer a Deus produz resultados. Quais são? Progresso espiritual e humilhação, arrependimento. Meu amado irmão, eu e você
Talvez é isso que eu precise. Que na minha dor, no meu sofrimento, nas minhas perdas, eu entender que eu preciso conhecer a Deus. Sabe o que mantém alguém firme na igreja? Alguém firme lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, servindo, sabe o que é? É o quanto ele conhece do Senhor. O que mantém alguém junto com Deus não é porque ele faz alguma coisa na igreja, não. É o quanto ele conhece a Deus de maneira relacional. É o quanto ele conhece a Deus. Porque quando ele conhece a Deus, ele sabe quem ele é. A sua carência do Senhor. Ele sabe que ele é pequeno demais, insignificante. E por isso ele busca a Deus constantemente, porque ele reconhece a total dependência de o conhecer a cada dia mais. Irmãos, quando alguém conhece a Deus, lembra que Cristo falou isso lá em Mateus. Quando alguém conhece a Deus, vem as tempestades, mas ele está firme. Firme em quê? No conhecimento do Senhor. No relacionamento com Ele, ele se mantém firme porque ele sabe quem é Deus. Por isso, o sentimento depressivo de dor, de luto e de perda não o derrubam, porque ele está firme no Senhor. Talvez é o que eu precise. Sair do campo raso, do campo superficial, para imergir, irmãos, na profundidade do conhecimento de Deus. Saltar desse nível de maturidade como criança para um nível mais sólido e constante. Eu preciso conhecer a Deus. Talvez o meu conhecimento de Deus esteja no campo apenas do conhecimento religioso. Eu ouço o pastor pregar, eu ouço as mensagens, isso está na minha mente, se me perguntarem eu sei explicar isso, mas eu digo, você conhece a Deus quando eu falo de viver com Ele? Você conhece? Quais são as suas experiências com Deus, de andar com Ele, de vivenciar com Deus, com o Senhor? É diferente, é muito diferente. Entre a informação, irmãos, e a prática há um abismo. Entre conhecer Deus através de informações e de conhecer no seu dia a dia, há uma diferença. Eu preciso andar com Deus, andar com Cristo. É o que aprendemos aqui, irmão, na vida de Jó. Que a depressão, ela ataca quando eu não entendo os propósitos de Deus. Que no propósito de Deus pode estar imbuído perdas. Pode estar isso no propósito do Senhor, perdas de algum tipo. Mas eu vou entender que há um propósito. Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, o que eu vou fazer? Descansar na soberania de Deus. Eu vou descansar. E eu vou entender quanto eu preciso dele. É o propósito, descansar. E o segundo propósito, de conhecer. Talvez essa minha dor e luto está me empurrando para me aproximar mais de Deus e eu não percebi isso ainda. Para que eu possa sair desse campo de superficialidade e avançar. E aí essa perda está me levando para avançar no conhecimento do Senhor. É o que precisamos.